Bom, o professor Silvio Melhado atua na pós-graduação e na graduação da Escola Politécnica da USP. Ele fez mestrado e doutorado na Poli, fez pós-doutorado na França, em Grenoble. Deixa eu ver. Fez alguns anos do curso de arquitetura da FAO, né, Silvio? Então ele fala de arquitetura. Ah, tá. Fez uns 3 ou 4 anos de arquitetura na FAO. Atua na área de coordenação e gestão de projetos, tem vários livros publicados, artigos, etc. A palestra que ele vai ministrar para a gente chama Coordenação de Projetos, Importância, Práticas e Tendências. Acho que ele tem bastante coisa para contar para nós, para nos contar, e enfim, é isso. Aí se o Silvio quiser, ele pode complementar essa breve apresentação. E essa palestra que o Silvio está dando está dentro do contexto da disciplina de Tecnologia de Informação e Comunicação na Construção Civil, que está sendo ministrada tanto aqui no programa de pós-graduação da Engenharia Civil da Unicamp, quanto da Escola de Engenharia. Então, está com você, Silvio. Muito obrigada por estar conosco. É um prazer, tá? Obrigado pela oportunidade. Tem algumas dificuldades técnicas, né? Mas é o seguinte, então, se vocês estiverem recebendo já o PowerPoint, é o seguinte, porque justamente os dados, alguns complementares, que o Márcio solicitou, já tinha colocado, e ele antecipou algumas coisas, né? Eu sou engenheiro civil, fiz metade do curso de arquitetura aqui na USP, e venho trabalhando com coordenação de projetos desde 1984, quando nós fizemos um trabalho para a USP relativo ao conjunto residencial, CRUSP, e que hoje a gente chamaria esse trabalho de retrofit, mas na época, evidentemente, essa expressão não era usada, né? E o que era importante é que era um projeto tecnicamente complexo, mas também tinha um lado social e de relacionamento com vários intervenientes, os diversos agentes. Esse lado do relacionamento era muito complexo. Então a coordenação de projetos era um caso bastante difícil, né? E foi assim que eu comecei. De 86 em diante eu comecei a publicar alguma coisa no tema. O primeiro trabalho foi justamente sobre essa experiência com o conjunto residencial da USP. Hoje eu não sei mais quantas, mas a gente já tem umas 200 publicações. Com empresas, que é um trabalho muito forte, inclusive o Márcio conhece bem, nós fizemos com empresas de construção e incorporação, tais como Lix, Chain, Impar, Ciré. Esse é um trabalho que eu venho fazendo desde 1990. Meu doutorado em 94 e a livre docência em 2001 foram sobre gestão de projetos com enfoques ligeiramente diferentes. E vários livros, um dos quais o Márcio já citou, mas é um livro do qual ele é autor também, né? Que é Coordenação em Projetos de Edificações, que eu acredito que vocês já tenham discutido um pouco em outras oportunidades, né? Então, na verdade, Coordenação em Projetos de Edificações, ele tem 10 autores. Eu fui apenas o coordenador, de novo, né, do livro. As pessoas que trabalharam no livro, elas têm em comum o fato de ter passado pela Poli na nossa pós-graduação, fazendo ou mestrado ou doutorado, ou os dois. E temos também vários profissionais que se envolveram na elaboração do livro. Então, isso tem muito a ver com o espírito do que eu quero passar para vocês, de que a gente gosta muito de trabalhar essa relação da universidade com o meio, mas produzindo soluções que agreguem um conhecimento inovador. Então, a dificuldade é justamente você fazer a pesquisa andar e isso ser utilizado efetivamente pelos profissionais. O que eu acho que o livro mostra, depois de vários anos, né, esse resultado de uma forma bastante clara. Então tem sido muito utilizado. Bom, o que a nossa preparação de hoje fala sobre o quê? Coordenação de projetos, equipes de projeto e coordenação,
O coordenador de projetos em si, é importante discutir o perfil do profissional que atua nessa área, a prática da coordenação e o escopo de coordenação de projetos. Tá? Quer dizer, eu acredito que o foco disso é mostrar realmente como a pesquisa permitiu que o profissional, enfim, as atividades que são realizadas no dia a dia dos projetos se beneficiassem de alguma maneira desse trabalho que foi realizado na universidade em contato com o meio, em contato com as empresas, em contato com o mercado. Bom, inicialmente falar um pouquinho sobre a coordenação, quer dizer, interessa para a gente mostrar um contexto em que a coordenação ela hoje é indispensável, quer dizer, ninguém projeta sozinho. Levando-se em conta que ninguém projeta sozinho, a gente conclui que para fazer projeto você precisa viver uma experiência multidisciplinar, portanto, a coordenação assume um papel muito forte, uma vez que não é possível trabalhar hoje, né, de uma maneira diferente. Então, eu fiz aqui uma abordagem bem simplificada do histórico disso. Então, a gente poderia dizer, até a Segunda Grande Guerra, o que é que acontecia, né? Primeira metade do século XX. Os projetos não eram projetos muito detalhados. Então, na construção civil, a inércia é tão grande que muita gente ainda tem essa memória. Um ou dois profissionais resolvem. Você tem um arquiteto e um engenheiro, né, que complementa o projeto de alguma forma. Enquanto que na sequência, o que vai acontecer? Depois dos anos 50, a especialização de projeto começa a se tornar muito forte. Isso principalmente depois da década de 70. Os profissionais, para poder trabalhar as diversas especialidades, começam a criar sequências de projeto. Então a arquitetura define o projeto, passa para a engenharia de estruturas, que vai pensar, né, nas questões estruturais, que por sua vez passa para quem vai projetar os sistemas prediais, instalações hidráulicas, elétricas, etc. Só que isso é muito fácil de fazer quando você tem poucas especialidades e tem muito tempo. Então a terceira fase, digamos assim, que é a que a gente hoje está vivendo ainda, é que você não tem prazo, os projetos são mais complexos, o conhecimento realmente não é aquele que era antigamente, né, que uma mesma pessoa podia ter uma visão de diversas disciplinas. Então, o que antes era, por exemplo, instalações, um grande grupo de disciplinas, hoje não. Hoje você divide, né, hidráulica, elétrica, ar-condicionado, automação, e são projetistas diferentes. Então, aí isso vai nos exigir equipes de projeto simultâneo. Não é possível trabalhar de uma forma sequencial. Aí, ao mesmo tempo, você tem muito mais interfaces e a coordenação aí ela se torna algo que não é mais opcional, não é mais para melhorar o desempenho ou para inovar. Ela passou a ser simplesmente parte do processo, porque eu não consigo trabalhar com tantas especialidades de outra forma. E aí a gente vai discutir equipes de projeto, né? Quer dizer, é importante entender que a coordenação é, entre outras coisas, mas principalmente, uma gestão de equipe. Gestão de equipe, né, porque as especialidades, se você falar na área imobiliária, edifícios residenciais ou comerciais, nós vamos ver que tem arquitetura, paisagismo, interiores, luminotécnica, estrutura de concreto, estrutura de aço, estrutura de madeira, fundações, contenções, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, ventilação, pressurização, ar-condicionado, automação predial, transporte, né, enfim, elevadores, escadas, segurança contra incêndio, segurança patrimonial, fruto da realidade, né, do nosso país, que você tem que colocar grade, né, enfim, em tudo. Consultoria, porque na verdade os projetos hoje, para você obter, por exemplo, uma racionalização, melhoria do desempenho energético, controle ambiental, os projetistas não têm todos os conhecimentos.
Então eu preciso de muitos envolvidos para desenvolver o produto. Mas não para por aí. A gente ainda tem os outros projetos, chamados projetos para produção, que cada vez são mais usados. E, exemplo, formas é muito utilizado, vedações, projeto de piso, projeto de laje racionalizada, esquadrias, impermeabilização, fachadas, né, e consultorias vinculadas ao aspecto da produção, nesse caso, e assim por diante. Quer dizer, mais de 20 profissionais vão estar envolvidos com o projeto, com especialidades e escopos de projeto diferentes. Consequentemente, o trabalho da coordenação é fazer todos esses se juntarem em um projeto único, coerente, competitivo, de custo adequado, enfim, tudo mais que vocês sabem que um projeto precisa ser para atender ao objetivo. Consequentemente, ao contrário do que a gente acaba aprendendo, eu que fui aluno de 2 escolas em que isso acontece, eu posso falar por mim, eu posso falar pelos meus alunos que ainda, né, o curso aqui evoluiu mais ou menos, né? Então, não é tão diferente assim. Ele como profissional, ele aprende a trabalhar de forma independente, de forma autônoma, a dominar um conceito de projeto, e quando ele vai para a vida real, a atividade dele não faz sentido isoladamente, só faz sentido no contexto do empreendimento, e aí é que se estabelecem várias relações com, primeiro, o empreendedor, né, depois o construtor e direto ou indiretamente com os usuários. Então, além da ver equipe, a gente tem que olhar o projetista se relacionando com vários outros agentes. Então, essa figura é uma figura que a gente usa bastante há muito tempo para imaginar que essa relação é uma relação antagônica, na verdade, porque os interesses do empreendedor são opostos em muitos aspectos aos do usuário, e a mesma coisa acontece entre projetistas e construtores. E a coordenação, de novo, está lá no centro de tudo isso. Bom, aqui entra um pouquinho da sociologia aplicada à construção, né, particularmente à arquitetura. Na verdade, pode definir o arquiteto como um triplo agente dentro do contexto de atuação dele. Qual é a primeira forma de definir o arquiteto? A primeira forma é defini-lo como alguém que faz parte de um grande grupo chamado arquitetos, no plural. É um grupo profissional ao qual o arquiteto está associado e que esse profissional vai compartilhar uma certa cultura, uma estratégia de trabalho que é própria dos arquitetos. Eu posso falar a mesma coisa com relação aos engenheiros. É claro que não posso falar de engenheiros no plural, eu teria que falar engenheiros civis de estruturas, engenheiros civis de projeto de ar-condicionado, porque cada um tem lá a sua associação, tem as suas atividades institucionais e que explicam muito dos problemas também que a gente tem, quer dizer, as culturas diferentes, os comportamentos diferentes. Agora, ali no retângulo, né, vamos desenvolver a ideia de que são 2 outras atuações que o arquiteto vai ter. Uma, como alguém que projeta, mas ele projetar também não é um ato isolado, ele faz parte de uma empresa, ele pode ser o líder dessa empresa, mas existe um contrato, existe uma empresa, existe uma equipe dele, existe um fluxo de informação entre os diversos agentes dessa empresa. Então, essa atuação dele como empresário de projeto ou como projetista profissional é uma segunda forma de definir a atuação do arquiteto, que tem as suas particularidades. E é por isso que a gente tem trabalhado muito essa questão da empresa de projeto, né? Aproveitando para fazer uma propaganda, dia 1º de junho vamos ter um evento aqui na Poli, no auditório da administração, sobre empresa de projeto, né? Então podem mandar e-mail que a gente dá mais detalhes. A terceira forma de atuação do arquiteto, ou né, do engenheiro analogamente, é no empreendimento do qual
o arquiteto está fazendo parte como um dos projetistas, né? Que é aquela relação que a gente estava falando quando a gente discutiu a importância da coordenação dentro de um contexto de projeto simultâneo, projeto multidisciplinar. Essas 3 atuações, elas evidentemente vão ter peso diferente para cada profissional. Mas, do ponto de vista setorial, as 3 andam em paralelo, as 3 são importantes para a gente discutir, porém, hoje, nós vamos nos concentrar principalmente na terceira, né, a relação que o projetista tem dentro do contexto de empreendimento, mas podemos discutir, e queremos discutir as outras 2 também, que são muito importantes. Bom, a coordenação, qual é o papel dela? Primeiro, sabendo que cada um dos projetistas vai desenvolver soluções técnicas, soluções da sua especialidade, é importante que a coordenação esteja preocupada com a congruência entre isso que está sendo projetado e as necessidades do cliente, né, o que está projetado em relação aos objetivos daquele empreendimento, que essas soluções, como são várias especialidades, essas soluções sejam compatíveis entre si. E compatíveis também com a cultura da construtora que vai estar envolvida numa fase adiante, em que o projeto vai ser utilizado para a execução da obra. Ok? Então, em relação a esse aspecto, né, é importante a gente entender que a coordenação, como atividade de gestão, ela na verdade precisa de um planejamento, coisa que não é tão usual. Quer dizer, hoje a gente já percebe a coordenação de projetos na construção de edifícios como algo que está incorporado até ao conjunto de profissões possíveis para a gente atuar. Porém, muitas vezes ela vai atuar de forma reativa, ou seja, a coordenação vai vir para resolver problemas que já aconteceram. E daí a ênfase que eu estou dando na questão do planejamento. Então, em relação ao planejamento, a gente pode detalhar algumas questões de planejamento, né? A primeira seria estabelecer os objetivos e os parâmetros, quer dizer, a coordenação entrar logo no início. Esse é a nossa proposta, né? O que a gente defende, não como academia, né? Como pensando agora o Silvio, profissional na área de coordenação, ele defende junto com muitos outros profissionais, que o coordenador tem que estar presente na hora em que se definem os objetivos e os parâmetros para elaborar projeto. Então, antes de existir projeto, deve existir a coordenação, aquela coisa ovo e galinha, mas eu sempre achei que o ovo é que saía da galinha, porque, né, enfim, porque do ovo não sai a galinha, sai o pintinho. Então, acho que aqui a galinha vem primeiro. Tá? Fica meio curioso, porque a gente sabe que as coisas têm que andar juntas, né? Tem que ser simultâneas, mas a coordenação tem que começar logo. O escopo de projetos que a gente vai discutir um pouquinho depois, na verdade, o coordenador entraria para estabelecer em comum acordo com o cliente, com os projetistas, o que vai ser de cada especialidade, né? Para que ele possa enxergar o todo e também cobrar dos projetistas aquilo que eles devem realizar, entregar, enfim, desenvolver nas suas áreas respectivas, nas suas partes do projeto. Além disso, planejar custos, não o custo da obra aqui, tá? O custo do projeto. Pensar quanto eu vou investir em projeto, quanto eu vou investir em projeto de arquitetura, quanto em projeto de estrutura, quanto em projeto de etc. Além disso, obviamente, tem uma parte que é muito conhecida, que é a parte de etapas e prazos, que, como resultado de um planejamento de etapas de projeto e prazos de desenvolvimento dessas etapas, no todo e por especialidades, vão resultar cronogramas que, muitas vezes, eu vejo as pessoas, ao invés de planejar o processo, desenhar o cronograma como se ele fosse o próprio planejamento. Ou seja, eu pego uma folha, vou riscando, né, barras de atividades, apaga um pouco, aumenta um pouco, acho que ficou bom, o meu cronograma é esse. Isso não funciona.
na verdade, esse processo de planejamento por trás do cronograma. E, obviamente, o que vai acontecer depois desse planejamento é que a gestão vai entrar para adequar, atualizar o que foi planejado, controlando os prazos, né, uma gestão de cronograma, também controlando os custos, porque por uma série de interferências nem sempre os escopos vão ser mantidos. Eu posso ter necessidade de incluir alguém na equipe, etc. Mas certamente isso é um controle que tem que ser realizado. Garantir a qualidade das soluções, não no sentido do que cada projetista faz, mas do resultado frente aos objetivos do empreendimento. Certamente o coordenador precisa estar atento à qualidade das soluções. A questão da validação, que é muito discutida hoje, mas em termos simples, é garantir que uma etapa ela seja concluída com a sua validação, para que eu possa continuar o projeto sem ter dúvidas sobre aquilo que foi decidido, incorporado na etapa anterior. Bom, além disso, obviamente, comunicação entre todos os participantes, e principalmente uma atenção com as interfaces, aquilo que está justamente numa zona cinzenta, em que as especialidades elas ou atuam de forma sobreposta ou elas deixam vazios que podem prejudicar o resultado do projeto como um todo. E, obviamente, a compatibilidade entre as funções, né? Os famosos problemas de compatibilização nascem, na verdade, de problemas de interface. Bom, por último, integrar o projeto com o planejamento da obra, integrar o projeto com a execução da obra, integrar o projeto com o processo de análise de orçamento, horários, suprimentos, enfim, as outras fases do empreendimento. Então, na verdade, como vocês perceberam, a gente há muitos anos vem falando isso, mas é importante frisar, existe uma confusão entre coordenação e compatibilização em projetos. Como vocês perceberam, a coordenação envolve a interação entre os diversos projetistas e também os demais agentes, as partes interessadas no projeto, desde as primeiras etapas, enquanto que a compatibilização ela seria, na verdade, uma sobreposição de partes do projeto para verificar interferências e resolver essas interferências. É verdade que a coordenação, durante o desenvolvimento do projeto, principalmente na fase de detalhamento, ela vai precisar estar atenta à compatibilização, né? Hoje existem profissionais que só fazem compatibilização ou que fazem a compatibilização associada a um dos escopos de projeto. Então não é obrigatório que seja o coordenador efetivamente quem compatibiliza projetos, mas ele precisa garantir que essa compatibilização esteja ok. Bom, e o coordenador? Porque obviamente cada um de vocês que estão assistindo essa discussão ficam se imaginando ou imaginando a figura física real de uma pessoa coordenando. Quem é esse coordenador? Então, o coordenador, nós precisamos primeiro definir, talvez o Márcio tenha discutido isso com vocês, eu não sei, mas de duas formas a gente pode definir o que um coordenador faz. A primeira forma é aquilo que ele conhece, a formação dele e o conhecimento que ele detém. O primeiro conhecimento desejável para alguém coordenar um projeto, sem dúvida nenhuma, é saber como os projetistas trabalham. De outra forma, o coordenador acabaria pedindo ao projetista coisas completamente descabidas. Então, ele, por exemplo, vai pedir para o projetista de estruturas que está iniciando seu projeto para dizer exatamente que carga chega no pilar, quando, na verdade, isso é resultado de uma série de etapas de projeto. Então, ele precisa entender a sequência de trabalho dos projetistas, saber o que depende do que. Então, por exemplo, intervir na hora em que um projeto está esperando informação de um outro é uma das coisas que o coordenador faz para garantir o fluxo de informação e que isso beneficie o objetivo do projeto como um todo. Então ele tem que ter essas noções sobre como são os processos de projeto dentro de uma especialidade.
né, para as diversas disciplinas. Também é importante conhecer normas, legislação, códigos de construção, o que exigem as concessionárias de energia, concessionária de água, gás, etc. Enfim, porque isso vai garantir que ele cobre dos respectivos projetistas que haja uma solução adequada para essas exigências. Então, as exigências de norma, ele não precisa saber atender. Ele, coordenador, não saberá, mas ele sabe que a exigência existe e ele cobra do projetista a certeza, né, a garantia, digamos assim, a demonstração de que o projetista atendeu àquela exigência. Além disso, a tecnologia construtiva. Evidentemente, tecnologia ela é incorporada ao projeto e se ele não conhece, o coordenador não tem noção de tecnologia, ele pode situar o projeto de uma forma incorreta. Por exemplo, um projeto com tecnologia inovadora no contexto de uma construtora que só tem experiência de construção tradicional, né? Enfim, tecnologia bastante convencional seria um problema bastante grande. E ao contrário, também a gente pode ter problemas, né, no caso da construtora ser inovadora e o projeto não dar as respostas adequadas, tecnologicamente falando. Então é importante um conhecimento amplo de tecnologia. Também é importante o conhecimento de como planejar, programar e controlar projetos. Existem softwares, existem processos de decisão, são formas de se fazer isso que não são simplesmente um desenho de cronograma, né, ou esperar alguma coisa acontecer para você perceber que o projeto está atrasado e assim por diante. E, por último, obviamente, tudo isso depende de um conhecimento que envolve informática e gestão de informação, coisa que hoje a gente está um pouco em dívida para poder falar. Então, vamos para habilidades, porque os conhecimentos se combinam com habilidades. E em qualquer atuação, a gente tem isso, né? E no caso da coordenação, a primeira habilidade que vai ajudar a potencializar o conhecimento que o coordenador tem é o espírito de liderança. Se ele tem liderança, ele consegue tirar mais da equipe, em um bom sentido, né? E, obviamente, até por causa desse contato frequente, a facilidade de comunicação, a necessidade de defender, argumentar, enfim, se comunicar em alto nível. Terceiro, a gente pode dizer que existe uma necessidade de ser alguém minimamente disciplinado, porque se não houver um mínimo de disciplina, a coordenação depende de documentar, sistematizar, né, manter as reuniões e as decisões tomadas nas reuniões de forma bastante organizada, trocas de informação, enfim, precisam estar bastante bem fáceis, de fácil acesso, enfim, tudo mais. E atenção aos detalhes, porque projeto é detalhe, quer dizer, um projeto visto no seu todo nunca vai mostrar deficiência, né? Todo projeto tratado assim, nas suas grandes linhas, parece sempre ter um enorme mérito, né? Enfim, a sua concepção, ela se mostra sempre, digamos assim, uma contribuição válida. Mas quando você vai a um nível das soluções de cada especialidade, da compatibilidade entre elas, né, da construtibilidade das soluções e assim por diante, do custo dessas soluções, então esse nível de detalhe é importante e isso faz parte um pouco até da personalidade das pessoas que coordenam o projeto, né, de estar muito atento, muito preocupado com esses detalhes. Bom, é claro que antes da gente passar à prática, para deixar claro para vocês, evidentemente que um coordenador não precisa ter todos os conhecimentos e todas as habilidades que eu citei, e nem todos eles no mesmo nível de desenvolvimento, né? Mas certamente é por aí
que a gente precisa traçar o perfil desse coordenador. Quanto à prática da coordenação de projetos, né, a gente tem alguns aspectos de importância a considerar. O primeiro deles é que nós sabemos que o modelo tradicional de se fazer coordenação é vincular essa coordenação de projetos à autoria do projeto arquitetônico. Então, em construção de edifícios, normalmente se associa essa atuação do arquiteto, autor do projeto, à coordenação dos projetos. Um modelo que, infelizmente, em muitos casos, não atende às necessidades e tem recebido críticas. Então, aqui eu não estou tomando partido, eu estou fazendo um trabalho jornalístico, é uma reportagem, né? Fato constatado. Tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, quem deve ser o coordenador? Bom, o que se constata é que situações distintas exigem soluções também distintas. Você não pode dizer que o coordenador ideal é este ou aquele com esta posição, esta formação e enfim, tipificar um coordenador para qualquer projeto, em qualquer contexto. Na verdade, tudo depende muito de um equilíbrio de interesses. Esses interesses, se não estiverem em equilíbrio, na prática vão tornar o coordenador alguém que não tem poder de decisão. E não adianta ele ser coordenador sem não ter poder de decisão. Então é preciso buscar um coordenador que equilibre os interesses dos diversos agentes, as questões econômicas envolvidas. E nessa posição ele vai fazer mais, inclusive pelos projetistas, ele vai fazer mais pelo cliente, vai fazer mais pelo usuário, né? Enfim, vai fazer mais pelo projeto. Então, jornalisticamente, né, que se encontra no mercado hoje? Tem várias situações, mas as três principais. Ou a coordenação está ligada à empresa construtora, ela pode ser incorporadora e consultora, ou só construtora, ela está entrando mais cedo ou mais tarde, mas hoje as empresas construtoras têm departamentos de projeto, que esses departamentos, na verdade, deveriam se chamar de departamentos de coordenação de projetos, porque, de modo geral, eles não projetam nada, mas sim contratam e coordenam projetos. A segunda possibilidade é exatamente ligada àquele modelo tradicional, porém, entendendo que o vínculo entre quem coordena e quem tem a autoria do projeto arquitetônico, ele não é obrigatório. Então, dentro da equipe da empresa de arquitetura, existe alguém capacitado para exercer uma atividade de gestão, né, que se associa a uma atividade criativa de concepção do próprio projeto, mas vinculado, portanto, ao projeto arquitetônico, pensando aquela dimensão de equipe dentro da empresa de projeto de arquitetura. A terceira possibilidade, e que está crescendo, se desenvolvendo bastante, natural pelo mercado, é que haja profissionais ou empresas que atuem de forma independente. Então, abrem a sua empresa de coordenação, né, abrem, enfim, o seu negócio, né, vinculado à atividade de coordenação, montando equipes, inclusive, né, mantendo um escritório para atuar nessa área. Tá? Então, são basicamente as três possibilidades. Em todas elas, vocês vão encontrar arquitetos atuando. Não existe uma restrição da formação que afaste, digamos, o arquiteto da coordenação. O que existe aí, na verdade, vocês perceberam, é o posicionamento. É um arquiteto de formação atuando em gestão, né, fazendo coordenação de projetos em um desses lugares, na consultora, dentro da empresa de projeto arquitetônico ou especificamente em uma empresa de coordenação. E nenhum dos casos ele vai poder atuar se o empreendedor não der condições para que ele coordene. Exemplo, quando o empreendedor coloca o coordenador de projetos naquela fase final do detalhamento, em que ele percebe que o projeto não fecha. Bom, então precisamos de um coordenador, precisamos de uma coordenação
Então ele vai fazer praticamente compatibilização e não vai agregar valor às soluções de projeto, à concepção propriamente dita. Às vezes o coordenador ele é alguém que fica muito voltado àquilo que se chama parte administrativa, né? Então contratos, questões vinculadas essencialmente a fluxo de comunicação, mas não toma decisões, né? Então também o empreendedor reserva para si o controle dos projetos no sentido das grandes decisões e deixa o coordenador cuidar do dia a dia. Isso geralmente não funciona bem, acaba criando distorções, dois focos diferentes para a gestão, enfim. E também nós vamos perceber que em muitos casos essa coordenação de projetos que vem desde o início do projeto não fica nas mãos da mesma pessoa o tempo todo. Ao longo das fases vai migrando, né, de departamento para departamento ou até mesmo fora da empresa, enfim. Então essa migração da coordenação também traz perdas para a continuidade do processo, e a gente sabe que isso tem muito a ver com a filosofia de trabalho do empreendedor, quer dizer, é o empreendedor que acaba determinando, porque ele contrata, ele acaba determinando a forma de atuar da coordenação, que se torna uma forma menos eficaz, menos eficiente, e assim por diante. Tá? Então é importante entender essa relação. Bom, falar do escopo de coordenação. O próprio livro que vocês conhecem, ele fala rapidamente dessa questão de escopo, mas existe um manual que está disponível na internet, que, enfim, qualquer um pode acessar, não sei. Eu acho que eu passei esse link pelo Márcio, né, e provavelmente vocês já o têm, mas eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Está disponível no Teleduc. Eu entrei para dizer que a gente disponibilizou para os alunos de Campinas e de São Carlos pelo Teleduc. Ótimo, perfeito. Então era isso mesmo que a gente queria. Inclusive ele está na internet com essa finalidade. Ele está há cerca de quantos meses? Eu acho que foi colocado mais ou menos em setembro do ano passado. Então digamos que esteja disponível há uns 7, 8 meses, qualquer coisa assim. Talvez um pouquinho mais, mas menos do que um ano. E ele já teve milhares de acessos, alguma coisa assim, da ordem de 10 mil acessos, o que significa que esses escopos de projetos, né, que estão nesse site, realmente estão chegando para as pessoas no Brasil inteiro e tem acessos, inclusive, feitos no exterior. Né? Nós detectamos, por exemplo, acessos de pessoal lá em Portugal, consultando, entrando nesse site. Bom, então vou dar uma ideia de como foi feito, né? Até porque hoje, pra vocês terem uma ideia, eu tive a primeira reunião para fazer escopo de vedações, tá? Então todos os escopos de projetos que foram elaborados se basearam em construção de um processo de projeto de 6 grandes fases. Essas fases são a concepção do produto, a definição do produto, ou seja, o momento que aquele produto é viabilizado a partir de uma ideia da concepção. A fase C é uma fase de trabalhar a equipe multidisciplinar, né, de uma forma muito intensa, resolvendo interface, uma fase anterior à aprovação do projeto ou contratação de empresa construtora, enfim, é uma fase de definição de projeto em que ainda você consegue acertar tecnicamente os detalhes da concepção. E a fase D é a fase de detalhamento, no sentido de que o projeto que está resolvido sob diversos pontos de vista das diversas especialidades, agora ele passa para aquele trabalho braçal de desenho, de cálculo, dimensionamento, especificação, mas sem tomar decisões novas sobre o que foi projetado. E depois de entrega do projeto, existe uma fase de trabalho em que entra todo mundo, entra a coordenação e etc., assim como existe o pós-entrega da obra. Então os escopos eles foram feitos com essa filosofia, começar realmente no ponto zero do empreendimento, lá na concepção,
e só encerrar quando você tiver a avaliação pós-ocupação para retroalimentar o processo e o próprio projeto, na verdade, conforme o caso, né? A gente fala muito de residencial, enfim, de construção para fins habitacionais, mas se você pensa em determinados produtos da construção, como hotel, essa retroalimentação, ela, na verdade, é um ajuste, até mesmo em termos de situar aquele edifício no contexto de uso, que não obrigatoriamente é igual ao da época em que ele foi projetado. Então existe uma dinâmica muito forte, uma mutação do próprio produto. O produto vai sofrendo uma, digamos assim, uma análise crítica contínua, né, do seu desempenho. Então é importante que essas 6 fases realmente façam parte do escopo de todos os projetistas e da própria coordenação. Bom, para dar o crédito, esse é um trabalho que eu tive a oportunidade de coordenar, mas que teve, evidentemente, a participação de vários profissionais. O Ricardo é um profissional da área de incorporação, ele nunca foi projetista, mas tem essa visão do projeto como alguém que usa e contrata o projeto. A Cecília Levi e a Eliane Adessi são especialistas em coordenação, que têm empresas que realizam coordenação de projetos. O Márcio Luongo é arquiteto e também faz coordenação, então ele é dentro daquela categoria, digamos, mais próximo do modelo tradicional. O Marco Manso é engenheiro e trabalha numa construtora chamada Fortenge, fazendo a gerência de projetos. Bom, por que essas pessoas e por que 6 pessoas? Não tem nada a ver com numerologia, né? Quando a gente apresentou isso, a gente até brincou com a ideia do éramos 6, né? Quer dizer, parece que tem uma questão meio literária, mas não, é porque sobraram 6, as outras pessoas não aguentaram, né? A gente chamou muita gente para participar, mas 50 reuniões, né? Quase 2 anos de trabalho, ficaram 6. Então esses são os autores, que coincidentemente são os fundadores da AGESC, que eu vou comentar, da Associação Brasileira de Gestores e Coordenadores de Projetos. Então a AGESC, aparece o logo dela em alguns slides, como vocês perceberam, né? E como é que foi feito esse escopo? Da mesma forma que nós estamos começando a fazer agora o escopo de projeto de vedações. Nós trabalhamos numa primeira etapa pensando quais vão ser as atividades em cada fase. Nesse slide vocês já estão vendo o detalhamento de uma determinada fase, mostrando uma atividade apenas a título de exemplo, né? Então essa identificação e planejamento das etapas, né, de projeto. E todas as atividades, elas têm dados necessários, a atividade ela é caracterizada para você saber qual é o processo que está sendo desenvolvido e o que é entregue, os produtos, né, que tem que sair daquela atividade. Esse é um slide dentro do escopo de coordenação de projetos, como ele foi elaborado. No manual que vocês têm no site, ele está na forma de texto. Como eu sempre faço questão de dizer, eu fui voto vencido, porque para mim é muito mais fácil ler e consultar o escopo exatamente como ele foi elaborado, na forma de tabelas em que você tem os campos bem visualmente identificados, né? Mais um exemplo, tem outro slide na sequência, só para a gente visualizar. Então, uma outra atividade, né, que é organização, realização, registro de reuniões de projeto, reuniões de coordenação. É uma atividade típica, né, dentro do escopo. Eu não lembro o número exato de atividades que tem um manual, até porque são divididas em conjuntos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre essa experiência do escopo de projeto, para vocês entenderem que não é um trabalho vinculado só à coordenação. Começou com o escopo de projeto na área estrutural. Isso há 6 ou 7 anos atrás. A Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, a ABS, resolveu fazer um manual de elaboração de projetos que pudesse ser usado por todos os associados, enfim, os diversos escritórios, projetos e estruturas, seguirem o mesmo processo. E eles criaram um formato, que é esse formato que a gente usa até hoje, de 6 fases, passou por algumas revisões, passou por algumas críticas e melhorias,
mas manteve o mesmo espírito, que é um espírito de processo de projeto muito interessante. O manual nunca é detalhado a um nível de ser um procedimento, né, porque precisa ter flexibilidade para ser adotado dentro da empresa de cada um dos profissionais, né, e pelo coordenador em relação àquele projeto, àquele cliente. Ele é flexível no sentido também de você compor serviços essenciais com serviços específicos ou opcionais, para que o escopo de cada contrato, de cada projeto, e não sempre um padrão fixo. Mas é um guia que procura orientar o processo de projeto na área imobiliária, porque evidentemente não dá para você falar de um escopo genérico, ele é voltado ao produto imobiliário, leia-se edifícios residenciais ou comerciais. E depois do escopo de estruturas, que foi o primeiro, vieram de instalações, arquitetura, ar-condicionado, paisagismo, nosso de coordenação, automação predial. Agora nós estamos constituindo esse grupo para trabalhar com vedações, né? Enfim, é um trabalho que deve seguir em frente e está sendo uma forma de fazer aquele trabalho de melhoria da qualidade em grupo, né, dando uma contribuição para o setor, e dentro de princípios bastante modernos, né, de processo de projeto, gestão da qualidade, enfim, técnicas que são diferentes daquilo que é o projeto tradicional, né, a estrutura tradicional de se projetar. Legal. Bom, isso é mais para visualizar. Queria comentar que esses manuais, embora eles estejam na internet, eles estão no formato de livro, o que é um pouco estranho, né? Hoje mesmo me perguntaram isso: por que é que você faz um site e dentro do site você põe um PDF de um livro e não usa recursos de TI para acessar o conteúdo de uma forma mais dinâmica? Bom, a resposta é: fizeram desse jeito, apesar de eu ter sido partidário de uma outra solução, porque originalmente eles queriam publicar em papel, né? E eu sempre defendi, junto com outras pessoas que também acreditavam nisso, que era importante disponibilizar gratuitamente, e aí a solução foi criar um site e deixar isso realmente para download, mas ele foi sendo produzido de uma forma a ter um formato de livro, né, que se perpetua até hoje, permaneceu. Talvez no futuro ele seja adaptado para uma forma mais dinâmica de consulta, enfim. Até para atualização, né? Porque a atualização dele nesse formato, que está prevista de ser feita a cada 6 meses, quer dizer, a cada 6 meses você reformatar o livro, é um pouco, né? Digamos que é uma solução lisboeta, um pouco criticável. Okay? Bom, em frente a gente fornece alguns links que são meio óbvios, mas alguns vocês têm, né? Mas que eu gostaria de enfatizar: o site da Associação Brasileira de Gestores e Coordenadores de Projetos, né? Leia-se, entre parênteses, associem-se, né? Tá? Podem entrar lá e se quiserem fazer parte da associação. Escopos de projeto, manuaisdescopo.com.br, a revista, que aí nem tem graça falar da revista estando o Márcio do outro lado, mas nunca é demais, né? Sempre vale a pena enfatizar que a revista está lá e que fala de coisas que a gente só citou rapidamente. A minha página, que não está atualizada, mas para quem gosta de fazer estudo arqueológico, tem alguns trabalhos lá para download. Acho que é isso. Mais alguma coisa? Não. Só o e-mail que você já tem, provavelmente, né? Mas para dizer que a gente pode continuar se comunicando em pontos específicos. Apesar das dificuldades, eu gostei da experiência, pelo menos da ideia, né? E acredito que a gente vai voltar a fazer isso, inclusive em um outro sentido. Ou seja, no nosso curso de pós aqui, no Departamento de Engenharia e Construção Civil, trazendo vocês em videoconferência. Tá? Mas a gente vai avisar o Samuel com antecedência para a gente testar tudo, deixar tudo funcionando, né, nas próximas oportunidades. Obrigado. Alô, Regina, Silvio.
Bom, eu acho que a gente tem que agradecer o Silvio pela exposição. Eu de cara tenho um pedido aqui de uma aluna que pediu para o Silvio voltar os endereços, que não deu tempo dela tomar nota de todos. Só voltar, então acho que é um slide, é esse? Isso. Tá. Não, tudo bem, sem problema, pode deixar isso na tela. E acho que a gente agora, se a Regina concordar e o Silvio também, nós podemos começar um debate, liberar para os alunos fazerem perguntas e interagir com o Silvio, né? Usar o tempo que a gente tiver para bater um papo. Isso. Que aliás é o espírito da videoconferência mesmo. Isso. Tudo bem com vocês aí, tudo Regina? Bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, então... Silvio, primeiro vou dizer que essa é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de assistir uma aula sua. Foi assim... você tá brincando. Foi assim uma experiência gostosa, gostei demais de você, muito que bom legal. escutar você. Você tem assim, a gente percebe que você realmente tem anos aí de... o que você fala vem de... realmente conhecer, de tantos anos estar na área, e é muito gostoso ter a oportunidade de escutar. Legal, obrigado. Eu queria fazer duas perguntas. Uma é parecida com a pergunta que eu fiz para o Lúcio, que tem a ver com a formação. Você chamou uma atenção de uma coisa que é verdade. A gente forma pessoas para serem projetistas individuais, né? A gente no nosso autossuficientes. Autossuficientes. Projetar sozinho, pensar sozinho, documentar sozinho, né? O máximo que a gente Leonardo da Vinci. O modelo Leonardo da Vinci. Lógico que a gente não consegue fabricar vários Leonardos, mas a gente tenta fazer isso. A gente vai fazer aqui no próximo semestre, no curso de arquitetura, nós vamos oferecer pela primeira vez para o pessoal da graduação de arquitetura uma disciplina chamada Projeto Colaborativo. E aí eu fico pensando, na semana anterior, nós aqui discutimos partes da sua livre docência. E uma capítulo que deu muito debate, que a gente gostou muito de ler, foi aquela sessão que você fala da equipe, necessidade dela ser multidisciplinar e o projeto ser simultâneo, né? Sim. E aí vem a pergunta verdadeira mesmo. Você sabe quem faz isso hoje? Alguém faz isso hoje? Não, veja, essa pergunta é fácil de responder. Eu acho que nós já fazemos isso de forma gradual. Quer dizer, o Márcio, que é o especialista de projeto simultâneo, no trabalho dele, por exemplo, doutorado, né, se eu lembro bem, Márcio, uma das coisas que foi feita foi identificar em casos que o Márcio estudou os elementos de projeto simultâneo que já estavam presentes. Isso em casos que ele desenvolveu há alguns anos atrás já, né? Então, os elementos, eles existem até pela necessidade do mercado, enfim, a aceleração do processo de projeto está trazendo. O que nós não temos é um processo de projeto, por exemplo, vou falar de escopo, né, que eu acho que é a referência que eu usei na minha própria apresentação. Nós não temos um processo de projeto que siga integralmente os escopos que nós sabemos que o projeto hoje pode e deve seguir. Por quê? Porque boa parte das decisões de como projetar, na verdade, não são de quem projeta e não são de quem coordena o projeto, mas são de quem contrata os projetos. Quer dizer, na verdade, quem contrata, o cliente que contrata, é que acaba impondo um determinado processo. E o cliente não é quem está desenvolvendo, não é quem está preocupado em desenvolver o processo de projeto. Certamente não. Não é a praia dele. A praia dele é outra. Ou é fazer investimento, ou é construir, ou as duas coisas, mas não é projetar. Então, quem contrata o projeto não é profissional no nível que deveria ser com relação a essas questões. Mas pela necessidade, os elementos acabam surgindo. Então,
Você tem processos de projetos que são muito bem desenvolvidos nas etapas iniciais hoje, tá? Toda essa discussão da integração das disciplinas no começo, isso está acontecendo em muitas empresas. Tem algumas empresas que são muito fortes na passagem do projeto para a obra, nessa integração entre o que está detalhado e o como é executado. Algumas empresas, poucas infelizmente, usam bem a TI, a tecnologia da informação, ela está presente. Mas eu diria que a maioria das empresas usa mal, usa pouco e usa sem tirar partido, proveito disso tudo. Mas algumas usam bem, algumas realmente tiram partido, tiram proveito da tecnologia da informação, acelerando as trocas entre as disciplinas e discutindo projetos de uma forma melhor, ou seja, na concepção e não no detalhamento. O vício de se discutir projeto quando ele já está detalhado, ele ainda não desapareceu, mas ele já é hoje muito criticado. Então não precisa eu dizer, não precisa o Márcio dizer, não precisa você dizer, você pode hoje conversar com profissionais que vão te dizer isso, da prática dele, da experiência dele, sobre o que é o processo de projeto e como essas decisões não podem ser tomadas já numa fase em que está tudo detalhado. Mas para o cliente, muitas vezes, isso não é claro. E ele perturba todo o processo. Então eu diria que esse processo ele já é um semi-simultâneo, fragmentado, mas como tudo na construção, as mudanças elas levam tempo, elas são graduais, mas a tendência é irreversível. Isso a gente tem que apontar como algo que vai nessa direção e não volta. É interessante. Bom, nós ficamos debate na semana anterior. Qual foi? Onde é que estava? Aqui, ó. Tentando descobrir, você coloca aqui na sua livre docência uma tabela onde você caracteriza as dificuldades dos projetistas. E você fala de dificuldade de caráter sistêmico, de caráter estrutural e industrial, de caráter empresarial. Isso é baseado em um documento do primeiro programa setorial da qualidade, que foi feito acho que em 97. Mas pode seguir. Foi até um diagnóstico que foi feito há 10 anos. Mas está válido ainda. Bom, parece, eu acho que está assim. Não, é verdade, ele está válido. Tentamos eleger entre essas dificuldades as que mais se sobressaem, que mais realmente dificultam o projetista. Então, por exemplo, na dificuldade de caráter sistêmico, estamos entre a baixa exigência do cliente e a obsolência do ensino. Certo. E aí então nós ficamos na discussão de que se o cliente melhorar, ele vai puxar. E se nós melhorarmos o ensino, nós vamos empurrar, né, melhorias, né? Puxar melhorias, empurrar melhorias. Entendi. Fala disso. Então, você quer saber o que eu acho? Eu acho que entre puxar e empurrar, o ideal é o 4x4, tração nas 4 rodas, entendeu? Porque nenhum dos dois é suficiente. Quer dizer, eu acho que nós conseguimos melhorar a formação se nós nos propusermos a isso. É uma briga grande porque você tem que mexer com as pessoas que estão acomodadas, que já têm seus cursos, tem a sua forma de ensinar, enfim, etc. Mas é algo que melhoraria, sim, o resultado. Mas nós precisamos também que os clientes entendam a diferença entre projetos realmente de qualidade e projetos que têm boas ideias. Infelizmente, o cliente ainda ele consegue captar de um projeto, no máximo, a ideia. Ele não consegue analisar o todo do ponto de vista gerencial. Então, faça uma pergunta. Para testar isso, você pode fazer uma pergunta a um cliente, contratante. Você trabalha com determinados projetistas há quanto tempo?
Ele vai dizer, trabalha há vários anos, isso é uma resposta muito comum, né? A gente tem uma parceria, sempre fazemos projetos com eles, né? Por exemplo, o arquiteto nunca muda, ou coisa desse tipo. Essa resposta é muito frequente. E aí, na sequência, a gente vai perguntar para esse contratante o que é que você sabe sobre a organização do arquiteto que você contrata, como é que é o escritório dele, como é que é a equipe dele, como é que ele trabalha, os recursos que ele utiliza, a forma dele projetar, o processo que ele adota. O que é que você conhece disso? A resposta é: não conheço. Muitas vezes a resposta é: não sei nem onde fica o escritório dele. Nunca estive lá. Principalmente em São Paulo, porque eu acho que é um pouco diferente da realidade de outras cidades. O cliente nunca pensa em ir ao escritório projetista. Ele sempre pensa que o projetista vai fazer a reunião com ele no escritório do cliente. Por quê? Porque aí ele não vai cair no trânsito. Quem vai cair no trânsito vai ser o contratado. Então, entendeu a lógica? Isso leva a gente a ter clientes pouco exigentes. Tá? Então, acho que as duas coisas têm que mudar. Talvez já estejam mudando um pouco. Agora, essa semana eu estive na FAO aqui de São Paulo, que é um curso de arquitetura extremamente tradicional. E estou dando 2 aulas, no curso. Não bem, mas são 2 aulas já, antes eram 0, Então, é uma ampliação infinita em termos percentuais, da inserção desse assunto no curso de arquitetura. Acho que aumentou muito. Não sei se eu respondi. Sim, respondeu. Interessante. Eu queria pedir aqui, nós temos algumas perguntas em São Carlos. Eu vou pedir para quem fizer a pergunta falar o nome para os colegas em Campinas e o Silvio em São Paulo saber quem está falando, a quem responder. Tá, legal. Bem, eu sou a Tatiana. Lendo a sua tese de livre docência, Silvio, eu destaquei aqui algumas das suas propostas para a evolução da qualidade do projeto. Algumas são específicas de cada atividade, o sistema de qualificação das empresas, certificação, a implantação dos novos métodos, e você cita aqui cooperar e integrar as atividades. De que maneira viabilizar a cooperação e integração entre os agentes? Essa pergunta é bem interessante e não é muito simples de responder, mas vamos tentar. Na verdade, quando a gente fala de cooperação, é principalmente no nível dos métodos, tá? Porque da forma como a gente trabalha hoje, você não tem agilidade porque você tem sistemas que não se conectam, tá? E cooperar significa, entre outras coisas, você tem um projeto que passa por um processo único, que tem uma gestão única, que tem uma sequência de tomada de decisão, uma sequência de solução dos problemas que é única. Então a cooperação é importante. Por isso que no final da tese tem até uma figurazinha em que eu tento mostrar que é preciso você combinar o planejamento da qualidade com a coordenação de projetos, com a preparação da execução das obras, enfim, as diversas atividades que influenciam na gestão de projeto, elas têm que estar combinadas, pela cooperação, justamente como a gente estava falando, entre os agentes. Cooperação essa que é feita com base nos métodos adotados para a gestão. Então, essencialmente é isso. É diferente de uma indústria seriada, fazendo uma analogia. Se você for ver uma indústria seriada, indústria de produção em série de ponta, quem é o responsável pelo produto, ele cria um sistema de gestão que integra os diversos agentes. Então, não importa se ele tem pessoas trabalhando no mundo inteiro. Vamos pensar, por exemplo, a indústria automobilística, ou quem o exemplo que o Márcio coloca, Márcio, da indústria aeronáutica. Está espalhado pelo mundo, mas tem alguém que é o responsável pelo produto, que cria um sistema em cima do qual os agentes vão cooperar, trabalhar
em um mesmo processo. É só isso que viabiliza a cooperação. Mas é claro que isso é fruto de uma intenção de trabalhar junto, né? Quer dizer, se você não tem intenção de trabalhar junto, o incorporador imobiliário hoje, será que ele tem intenção de trabalhar junto com o projetista? Trabalhar junto mesmo, compartilhar um processo? Não sei. Então, o problema, existe uma cultura envolvida, mas tecnicamente é uma questão de método de gestão. É isso que é a cooperação. Bom, Silvio, eu queria colocar uma pergunta para você, é o seguinte. Aqui nas aulas a gente sempre acaba debatendo muito com os alunos, alguns atuam em escritórios de projeto de arquitetura, a questão da valorização do projeto, do profissional, a questão de estabelecer custos de projeto, concorrência no mercado, etc. Queria que você falasse para nós um pouco qual o papel dos manuais de escopo de projeto nessa questão de estabelecer preço, estabelecer uma competição mais justa, etc. A ligação é completa, né? Quer dizer, os manuais de escopo de serviços de projeto ou de serviço de coordenação de projeto, eles, primeiro, procuram deixar claro o que deve ser feito por cada um dos especialistas, né, no sentido de preservar a atuação dele, mesmo diante de uma pressão contratual. Ou seja, quem contrata, muitas vezes, por um interesse próprio, num país como o Brasil, em que as coisas não são totalmente regulamentadas, então esse contratante com interesse próprio, ele pode dizer que ele não quer determinados elementos do projeto porque ele não vai usar, aquilo não lhe interessa e tal. Então, você não precisa me interligar determinado detalhe e etc. Só que, na verdade, o processo de projeto, ele não é assim. Você não fala assim, olha, eu vou comprar um notebook, mas não precisa vir com o drive para determinado tipo de mídia. Não posso... ele não é, o projeto como processo ele não é modular, você precisa desenvolver o projeto como um todo. Então o escopo ele tem aquela parte chamada serviços essenciais que pegam as 6 fases. Então aqueles serviços, para vocês entenderem, como é que a gente pensa em relação a eles? Se o projeto não se iniciar exatamente na primeira fase, porque ele não foi contratado lá, ele precisa incorporar aquelas atividades mesmo com atraso. Quer dizer, ele precisa rever aqueles aspectos que teriam sido pensados anteriormente. Então, o escopo sempre vai ser realizado, se ele for adotado, em todas as suas fases. Então, você preserva o profissional diante de uma pressão contratual. É claro que isso não garante que ele vá receber a remuneração devida, mas facilita muita coisa. Por exemplo, se o contratante disser que prefere que quer uma mudança, vai alterar uma fachada ou uma determinada especificação importante, é normal hoje você fazer isso sem contratar novamente. E a ideia é que fique claro para o contratante que se ele pediu para refazer o projeto com base em outros parâmetros, não tem nada errado, o projeto está perfeito, tecnicamente, em termos de condutibilidade, para tudo o que ele pediu, para fazer uma nova fachada, então ele está fazendo um novo contrato. Ele não está pedindo simplesmente um detalhe, um favor, não, você está contratando um outro projeto, porque o escopo já foi atendido. Então, é óbvio que isso é um instrumento útil a essa relação entre quem projeta e quem contrata projetos. Além disso, quer dizer, esse lado todo, enfim, anexo ao contrato, servir como referência para controle, tudo isso é muito útil, mas também é uma forma de você disseminar no Brasil inteiro qual seria, enfim, o processo de projeto, que é uma coisa que hoje está incrivelmente heterogênea. E aí melhora também, porque hoje já tem gente contratando projeto em outro estado, muitos, ou em outras cidades. São Carlos mesmo tem projetistas que frequentemente fazem projeto para São Paulo, como vocês sabem. Então o que tem de acontecer? Você contrata em outro local, na verdade você não está contratando o mesmo projeto.
o que é um problema. Né? Em termos de escopo, é um projeto diferente. Então, o escopo está facilitando também essa comparação. Pode contratar em outra cidade? Sim, mas o contrato é a mesma coisa. E se você vai contratar uma coisa diferente, não tem sentido ela ser comparada, né, com o projeto daqui, por exemplo. Então, acho que isso vai melhorar, tende a melhorar esse aspecto da valorização, da remuneração. Pelo menos ajuda a dar parâmetros, né, para a relação entre contratante e contratado. É ficar mais transparente e, consequentemente, mais equilibrado esse relacionamento. Oi. É o seguinte, você falou aí do perfil do profissional que está sendo formado, um individualista, certo? Então eu queria saber o que poderia ser feito no ensino para que a gente consiga mudar o perfil desse profissional que está sendo formado e torná-lo capaz de participar, por exemplo, de um projeto na engenharia simultânea. Tá. Olha, muita coisa. Bom, a Regina, né, que falou agora há pouco de uma disciplina nova na graduação, eu acho que os currículos eles teriam que passar por uma reformulação completa. Tanto na arquitetura como na engenharia, tendo em vista a mudança da forma de atuar dos profissionais e particularmente na área de projeto. Você sabe que o projeto ele é um pouco uma atividade elitista. Existe uma elitização, né, como alguma coisa... assim, a origem da escola de belas artes, né? Quer dizer, toda aquela ideia de que para você ser projetista você tem que aprender com quem, né, já projeta e já conhece, né? Enfim. Só que acontece o seguinte, a formação que é dada nas escolas, arquitetura, engenharia, é uma formação difícil, ela é exigente, né? E ela é muito teórica. Então ela acaba desmotivando os nossos alunos a serem profissionais de projeto. Então isso já é uma barreira em si, quer dizer, o fato de você desmotivar leva a você ter poucos profissionais, e dentre esses poucos, em menor número, né, menos ainda, capacitados. Então uma das coisas que eu enxergo, além dos conteúdos, é que precisa motivar mais as pessoas a fixarem a sua carreira dentro da área. E isso você consegue fazer levando as pessoas a fazerem estágios, que hoje são quase que ignorados pelas escolas, são quase que uma obrigação com o Ministério da Educação. Deveriam, na verdade, ser um instrumento de aprendizagem, de troca entre a universidade e mercado. Então, falando um pouquinho de uma viagem que eu fiz ano passado, para o Canadá, fiquei 3 meses lá. Eu fiquei em uma escola em Montreal, que ela trabalha num sistema que a gente tem aqui no Brasil, mas que a gente não adota na engenharia civil nem na arquitetura, que é o sistema cooperativo, em que você, uma vez por ano, o aluno ele faz estágios programados e orientados. São estágios em que ele fica abandonado dentro da empresa, ele tem uma supervisão dos professores de forma planejada e etc. Isso tem aumentado muito a motivação deles e o nível de empregabilidade na área respectiva, né, que eles atuam. Então, eu acredito que, primeiro, a gente tem que estreitar essa cooperação universidade e mercado no curso de graduação, isso melhora a motivação. Tem que rever os conteúdos para que a gente dê mais conteúdo relativo à tecnologia tecnologia de construção, né? Tecnologia da informação, disciplinas de gestão e, principalmente, mudar o caráter do aprendizado do profissional autônomo para um profissional que trabalha em equipe. Eu estou fazendo a crítica à USP e São Paulo, principalmente nessa hora, porque eu não posso criticar o curso de vocês, que eu conheço muito pouco, mas estou criticando os nossos cursos. Pode. Não sei se eu respondi.
Oi. Oi. Viu? Tudo bom? Eu queria fazer uma pergunta para você. O fato que a engenharia simultânea é a tendência, mas a questão é o acompanhamento da obra pelos projetistas, já que eles estarão geograficamente distantes. Como você acha que vai ser essa dificuldade de acompanhamento da obra? Entendeu? Olha, eu vejo da seguinte forma, quando eu estava falando em projeto simultâneo, eu até falei da questão do afastamento geográfico, mas eu não acho que, quer dizer, projeto simultâneo não é sinônimo de colaboração à distância. Né? Sim. Tudo bem, mas como você colocou a questão da distância, que ela está acontecendo, é verdade, projetos são feitos, né, remotamente. No meu entender, é necessário que tenha alguém no campo periodicamente. Então, tem soluções para isso, né? Bom, digamos que eu tenho uma obra em Porto Alegre, um projeto sendo feito em Belo Horizonte. É lógico que é uma situação hipotética, né? Porque os gaúchos não contratavam projetos dos mineiros. Mas digamos que isso acontecer, né? Por hipótese. Então, o pessoal de Belo Horizonte deveria, na fase de obra, no meu entender, ou ir a Porto Alegre a cada 15 dias, por exemplo, ou ter alguém em Porto Alegre, que aí é uma solução mais sofisticada, que seria o seu representante, estaria em contato com essa obra para poder retroalimentar o escritório de projetos que está lá em Belo Horizonte. Exemplo. Essas soluções existem, mas que alguém, na minha opinião, vai ter que estar lá no canteiro. Isso não é substituível por câmeras e outros recursos. Eu acho que realmente vai ser necessário. Para você poder retroalimentar o processo, isso é muito importante. Eu só queria fazer um comentário, se vocês permitirem. Eu acredito que esse problema é importante, mas ele não é específico de um processo de projeto simultâneo, porque a maioria dos projetos que a gente acompanha hoje também não tem essa participação dos projetistas no canteiro e não podem ser ditos como simultâneo. Então, não, digamos que assim, a pergunta está situada dentro daquela ideia de que você tem a fase pós-entrega, então acho que faz sentido nesse contexto, né? Mas é verdade, esse problema já existe. Aliás, esse é um problema muito sério, porque projetar sem saber como se executa é cada vez mais comum. Consequentemente, eu não estou mais projetando, eu estou desenhando, não estou projetando. Porque projetar é antecipar aquele objeto da realidade, aquele produto, né, ao seu projeto. Se você não sabe, como projetista, né, o comportamento dele, o processo dele de produção, você não está projetando. Efetivamente, você assinou um contrato, mas não cumpriu. E você não projetou nada. Essa seria a conclusão. Queria acrescentar um comentário. Sim. Eu, assim, cada vez mais, conhecendo mais entendendo mais como usar o ferramental de TI para processo de projeto, e vendo assim, como você colocou, que o projeto cada vez fica mais complexo, menos tempo, e como usar todo o potencial dessas ferramentas de projeto, de auxílio a projeto, que envolve agregar informação. Eu penso cada vez mais que a disciplina, o projeto é multidisciplinar. Por exemplo, para você usar o BIM, né? Isso a gente também discutiu bastante na aula da semana anterior. Para você usar o BIM e colocar ali dentro toda a informação agregada a cada elemento geométrico, que tem a ver realmente com o processo construtivo daquele elemento, não é mais o projetista de arquitetura que faz isso, nem é tanto o cara que faz o projeto estrutural, é o cara da obra mesmo, ou é o cara que compra, é o cara que conhece o mercado. Então, para toda essa informação ser agregada à geometria, como é imaginado no BIM, e ser colocado o tempo em que ela vai, né, em que momento da obra ela vai,
não é o projetista de arquitetura que faz isso. É ele junto com alguém que tem essa experiência. Não está mais na mão de uma pessoa, sabe? Por isso que eu acho que realmente a coisa de ser multidisciplinar, né? E ser simultâneo. Você traz para o miolo e para o início, tá? Quem está lá na ponta, agrega. Aí realmente é só assim que você realmente consegue colocar todo mundo junto, entende? Uma empresa, viu, Regina, uma empresa que está fazendo isso, uma empresa do Paraná, chamada Plaenge, e está fazendo isso já nos projetos dela. Claro que não está tudo resolvido, mas eles estão fazendo e acho que valeria a pena se você quiser até a gente falar com eles. Tem um amigo nosso que é da família, que é proprietária da empresa, que é formado aqui na POG, poderia mostrar os resultados. Então é um trabalho que ele já vem fazendo há alguns anos. A gente tem uma aluna aqui que é formada na UEL que fez estágio nessa empresa. Como é o nome da empresa? Plaenge. É um trabalho recente, está avançando. Estive lá no começo deste ano, eles estão começando a ter os primeiros resultados, integrar os dados ao projeto. Bom, eu tenho uma questão. Como a gente está dando um foco para a TI, eu queria fazer uma pergunta para o Silvio relacionando TI e um arcabouço de gestão que está por trás, né? Uma coisa que a gente tem visto cada vez mais é que a tecnologia da informação ela avança muito rapidamente. É uma indústria muito forte, com um poder financeiro muito grande, então as soluções, as inovações tecnológicas são realmente muito rápidas. E a gente vai um pouco a reboque do que é desenvolvido por essa indústria, né? E muitas vezes a gente não consegue tomar partido de todas as potencialidades, etc., porque a gente não tem uma formatação, um modelo de operacional para fazer o uso dessa nova tecnologia. E muitas vezes a gente até acaba usando equivocadamente. Eu queria pedir que o Silvio fizesse um comentário a esse respeito, se ele concorda. Concordo. Na verdade, o ideal para a gente seria que a gente desenvolvesse as nossas soluções de TI. O problema é que isso envolve um investimento e o consumo desse tipo de produto em relação a outros setores, né, é muito baixo na construção. Então, as pessoas acham caríssimo, né, pagar, por exemplo, uma extranet por mês, R$800. Né? Isso quem está pagando é uma empresa. Né? Imagine, uma empresa que tem vários projetos em andamento, etc. Então, o consumo é baixo. Mas, apesar disso, eu acredito que a universidade, em parceria com empresas de TI, eu estou falando aí, eu acho que de projetos FINEP ou coisa assim, uma peça de empresas, poderia tentar acelerar a produção de uma TI mais adequada, né? Soluções de TI mais apropriadas para a construção. Acho que já existem alguns trabalhos, evidentemente, eu sei que, inclusive, o grupo da Unicamp tem trabalhado alguns aspectos, a gente tem alguns projetos aqui também, enfim. Eu acho que tem muita coisa para ser feita nessa área. Essa semana, acho que todos nós aqui estamos lendo um monte de artigo para o TIC, não? Né? Com certeza. E logo vamos ler um monte de artigo aí para o Cibragem também. Exatamente. Mas está sendo assim uma experiência muito legal ler esses artigos, porque eu estou vendo que assim está se caminhando para entender, sabe, quais são as dificuldades, o que realmente leva a uma dificuldade de compatibilização, sabe, ou a usos específicos de ferramental, uso de ferramental no ensino. Olha, está sendo assim uma grata surpresa ler os artigos que falam, sabe, onde está realmente o verdadeiro problema que leva a erros de integração entre os vários projetos. Não sei se vocês estão tendo a mesma noção, você, Márcio e Silvio. Bom, deixar o Márcio falar.
Bom, eu não recebi nenhum artigo do TIC ainda, pelo menos, então não tive essa leitura. Eu só mandei um artigo em particular, né? De qualquer forma, é claro, é uma indústria que evolui muito rapidamente e muitos trabalhos de pesquisa estão focando o uso da TI na indústria da construção, evidentemente, até porque o impacto é grande, a potencialidade é maior ainda, né? Agora, até para defender um pouco aqui o nosso trabalho, né, Silvio, eu acho assim, um campo que é esse que a Regina falou que nós temos que avançar em desenvolver modelos de gestão ou modelos operacionais para tomar partido dessa tecnologia, porque por enquanto a gente ainda está um pouco refém, né? A gente fica querendo colocar uma prática antiga com uma ferramenta nova. O exemplo do AutoCAD é o exemplo típico, né? Não, exatamente. Você tem toda a razão. Já que você tocou nisso, eu vou reforçar dizendo que, na minha opinião, os escopos que foram elaborados, por exemplo, o escopo de coordenação de projetos, ele é uma base interessante para se incorporar a processos de gestão de informação. Quer dizer, ele em si, o escopo de projetos, ele não está formatado para ser usado em gestão de informação, mas ele define implicitamente um fluxo. E se esse fluxo for transportado para um sistema de informação, a gente facilitaria muito a vida de quem atua em projetos. Tá? Quer dizer, a ideia que eu tenho disso é realmente nos trabalhos que estão aparecendo, que estão surgindo agora, tentar caminhar nessa direção, ou seja, de colocar realmente no próprio sistema de informação uma orientação de processo. Tá? Porque é uma forma, inclusive, de você capacitar as pessoas, na verdade. Quer dizer, há tempos atrás, quando não existia, por exemplo, o Microsoft Project, né, quem é que faria uma rede de atividades CPM, entendeu? Não faria, pouquíssimos tinham acesso. Hoje você pode fazer para a sua atividade de pesquisa, por exemplo, você vai lá no software e coloca as atividades. Então, quer dizer, quando você transforma isso em solução de TI acessível, as pessoas ganham na sua atividade profissional. Eu acho que esse é um trabalho que a gente tem que fazer. Eu estava, quando você estava na sua apresentação mostrando as 6 fases, né, que é colocar o fogo, estava pensando, o escopo como ele está hoje, ele pode ser usado dentro do contexto de fazer uma equipe multidisciplinar e fazer o projeto de forma mais simultânea? Sim, com certeza. Até porque ele é que vai ajudar a definir as trocas entre as especialidades. Porque hoje essas trocas elas só são conhecidas com base na experiência de cada um, né? E muitas elas são tratadas em bloco. Então o que acontece? O intervalo de troca entre os projetistas é muito longo. Então eles passam às vezes muitos dias, cada qual no seu projeto, né, avançando no projeto, e depois tem que voltar, porque na hora que eles juntam esses projetos, né, que eles sobrepõem, eles têm que mexer naquilo que já foi elaborado. Então, se você souber melhor como é o fluxo de informação de cada especialidade, você vai poder detectar as interfaces e estabelecer os momentos de colaboração, entendeu? Os momentos de colaboração precisam estar mais claros, para você ter maior simultaneidade em projeto. Senão ela não alcança uma simultaneidade real, ela vai ter a simultaneidade que tem hoje, que são trocas, né, com intervalos longos, né, de vários dias, às vezes semanas, né, que não faz sentido. Mas o sentido das coisas serem feitas paralelas e não tanto faz um bloco, termina, passa para o outro, faz um bloco, termina, hoje passa não há um paralelismo. Fazer mais paralelo. Acho que o foco é sequências mais curtas. Né? Acho que o foco é decisões compartilhadas, né? E não passar a decisão rapidamente para o outro. Também, exatamente. Também, exatamente. Exatamente. A decisão compartilhada depende de você trabalhar em paralelo, realmente. Bom, gente, eu acho que foi hoje uma aula demais de boa, não? Amei.
Bom, a gente aqui gostou muito também. De qualquer forma, o PowerPoint estava perfeito e deu para acompanhar a fala do Silvio bem. A imagem dele é que às vezes ficava granulada, mas o conteúdo foi muito interessante, a exposição muito boa. E mesmo os debates, eu achei que os debates foram bastante interessantes. Então, não sei, o pessoal pode falar, mas aqui eu acho que foi bacana. Pelo menos todo mundo tomou bastante nota, né? Ou desenhou bastante no caderninho ali. Ô, Silvio, então, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vou sair daqui e eu vou ter que explicar como é que foi que eu fiquei quase 2 horas, né, dando uma aula numa sala vazia. Vai ser porque vocês não têm esse problema. Verdade. Eu vou ter que explicar. Mas olha, eu quero agradecer a sua disponibilidade, porque nós gastamos bastante tempo precioso de todos nós tentando fazer comunicação na segunda. Sim. E hoje também pela manhã. Verdade. Foi um esforço tremendo da sua parte, uma disponibilidade, vontade tão grande para fazer que tudo dê certo. Márcio também. Vontade de trabalhar em grupo. Isso mesmo. Então, agradecer assim que foi uma experiência muito boa. E eu acho que eu estou aprendendo de montão, todo mundo também, não? Bom. Então, bem legal a experiência. Obrigado pela oportunidade. Imagina, nós é que agradecemos. Um abração a todos. Um abração, tchau, gente. Tchau. Obrigada, Silvio.